Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo carrega, a de que os próprios pensamentos são especiais, únicos, autorais, como se a sua mente fosse uma oficina secreta que produz ideias originais a cada dia. Mas aqui vai a primeira pancada. Na maior parte do tempo você não está pensando, mas sim recitando. E você recita com tanta convicção que até chega a acreditar que você descobriu toda a verdade sozinho. E antes que isso soe arrogância da minha parte, ou mesmo um ataque pessoal, não se preocupe. Isso é uma descrição básica de biologia, neurociência, psicologia e filosofia que há séculos gritam a mesma coisa em linguagens diferentes. A questão é que ouvir isso incomoda e muito, porque fere a narrativa tradicional e mais confortável do mundo de que somos mentes livres. Comecemos então pelo ponto mais simples e mais cruel. A psicologia social descreve vieses em que as pessoas superestimam a singularidade das próprias características e opiniões, como se o que elas sentem fosse mais raro do que realmente é. Você acha que está formulando uma tese pessoal, mas muitas vezes você está apenas expressando uma variação local de um padrão coletivo já conhecido. A ideia se apresenta como sua, mas a estrutura é herdada, família, escola, grupo, algoritmo, ambiente, tudo isso interligado. E isso acontece porque a mente humana tem um truque. Ela é excelente em dar sensação de autoria para coisas que foram apenas assimiladas. Pensar de verdade custa caro. Caro no sentido literal, energia. Seu cérebro é um órgão pequeno em massa, mas gigantesco em consumo. Ele devora uma fatia desproporcional da energia do corpo o tempo inteiro, mesmo quando você está parado. Isso significa que pensar profundamente no sentido de criar modelos novos, revisar crenças, manter conflito cognitivo e tolerar incerteza não é um hobby inocente. É uma demanda metabólica muito cara, e o cérebro é uma máquina cara. E como qualquer sistema biológico, ele foi selecionado para economizar. Então a pergunta correta não é por que as pessoas repetem, mas por que você achou que isso seria diferente. Um organismo que sobrevive precisa de eficiência e não de originalidade constante. A originalidade é útil, mas é um luxo episódico. O padrão do sistema é poupar energia e risco. E isso se torna óbvio quando você olha para animais sociais. Em populações naturais, inovação costuma ser rara, enquanto imitação e aprendizagem social dominam. Poucos indivíduos exploram, muitos copiam o que funcionou. Isso não é uma pobreza mental, é estratégia evolutiva. Copiar é barato, seguro e rápido. Inovar, por sua vez, é caro, lento e arriscado. Se o ambiente pune o erro, a evolução favorece quem não inventa moda demais. Nos humanos, isso explode como um fenômeno gigantesco chamado de cultura cumulativa. Nós não somos inteligentes porque pensamos bem. Nós somos inteligentes porque carregamos dentro de nós uma biblioteca invisível de milhares de anos. As gerações acumulam soluções e não voltam ao zero. Só que isso tem uma consequência desconfortável. A maior parte do que você chama de pensamento é, na prática, uma cognição terceirizada. Você vive dentro de modelos que não foram construídos por você. E muitas vezes você nem entende o porquê eles funcionam. Você só repete porque funcionou antes, porque é assim que se faz, ou porque todo mundo sabe. E essa é a base do pragmatismo cultural. Entrando já na área da neurociência, podemos afirmar com convicção que o cérebro não é um órgão dedicado à verdade. Assim como eu disse no meu vídeo anterior sobre o paradoxo da inteligência, o cérebro não é um órgão epistemológico, mas sim um órgão voltado à regulação da ação. Seu cérebro não foi selecionado para representar o mundo com uma fidelidade filosófica. Ele foi selecionado para tomar decisões boas, rápidas e seguras. E sob esse ponto de vista, pensar demais pode ser sim um defeito, porque o sistema precisa de automatismos. Existe um jeito clássico de explicar isso, duas formas de processamento distinto. Um rápido, automático, barato e o outro lento, deliberativo e caro. Daniel Kahneman popularizou isso no seu livro Rápido e Devagar, como Sistema 1 e Sistema 2. Mas a ideia é um pouco mais ampla. Quando você
pensa sem pensar, você está usando circuitos treinados, hábitos, heurísticas, atalhos. Quando você pensa de verdade, você recruta o controle executivo, memória de trabalho, monitoramento de conflito e inibição de respostas fáceis. Isso é cognitivamente caro e mais, é afetivamente desagradável. Porque pensar de verdade quase sempre implica em admitir: eu posso estar errado. E isso dói, porque o cérebro odeia estados prolongados de incerteza e conflito. E fechando a parte das neurociências, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O cérebro vai administrar essa energia como se fosse uma economia, redistribuindo os recursos, desligando o que atrapalha e priorizando o que realmente importa. E quando uma tarefa exige muito, ele compensa reduzindo em outra. O sistema opera como uma economia. Isso significa que o estado de autodeliberação contínua não é sustentável por muito tempo sem custo, podendo trazer fadiga, irritação, queda de motivação, entre outros. E aí surge um fenômeno que parece moral, mas é fisiológico. Você começa a evitar o esforço mental. Você começa a escolher o caminho mais fácil. Não porque você seja fraco, mas porque você é um humano. O seu cérebro trata o esforço mental como um grande custo e faz de tudo para reduzi-lo ao máximo possível. A psicologia chama isso de cognitive miser, basicamente considerando o ser humano como um avarento cognitivo. Não é só parte de uma preguiça, mas é parte da arquitetura mental mesmo. Herbert Simon já falava da racionalidade limitada. A gente não otimiza, a gente satisfaz. A gente pega uma solução que é boa o suficiente porque buscar a melhor solução de todas é muito custoso. Ging Renzer e outros mostram que heurísticas simples podem funcionar bem em ambientes reais justamente porque reduzem o custo de cálculo. Ou seja, você não é um filósofo em tempo integral. Você é um animal tentando sobreviver em um mundo de complexidade absurda com um orçamento mental finito. E aqui vem o ponto mais importante desse vídeo. A repetição não é um simples acidente. A repetição é o default, o automático que é o padrão. A originalidade, portanto, é uma exceção extremamente custosa. Mas então por que sentimos tanta autoria? Por que a pessoa geralmente tem a sensação de que chegou naquela conclusão sozinho? Porque o cérebro, ele te entrega apenas o pensamento e não o processo que levou para construir aquele pensamento. Logo, você constrói a sua narrativa em cima de uma conclusão, de uma intuição que o cérebro criou e não te forneceu o processo que levou a ele ser criado. Muitas vezes você só percebe o que você está pensando depois de já ter tido uma reação prévia. Você racionaliza e, se você for um pouco mais articulado, você racionaliza melhor. A eloquência aqui vira uma armadilha, porque aumenta a ilusão do pensamento. Você fala bonito e acredita que pensou profundamente. Você junta algumas frases e chama isso de reflexão. Mas a pergunta que ninguém quer responder é: você testou as premissas? Você pensou o contrário? Você tolerou o desconforto? Ou você apenas organizou a retórica de modo a preencher uma opinião que já foi herdada? Dentro do âmbito da filosofia, Kant dizia que é confortável ser menor. É cômodo. É como ter um livro que pensa por você, um líder que decide por você, uma tradição que justifica por você. Porque pensar, meus amigos, é desagradável. Nietzsche vai ainda mais brutalmente e reflete que a maioria vive em espírito de rebanho. E isso não é uma ofensa moral, mas sim uma descrição social. O rebanho estabiliza a vida, ele mantém a ordem, ele repete. Os espíritos livres são raros porque têm um grande custo: isolamento, conflito, risco. Pensar contra a corrente, portanto, sempre teve um grande preço. Então, o que é pensar de verdade, afinal? Pensar de verdade é um conjunto de ações muito específicas. É quando você consegue suspender a resposta automática. Quando você consegue manter duas hipóteses em conflito sem tentar resolver isso imediatamente. Quando você aguenta simplesmente não saber sobre um assunto. Quando você toma um soco de evidência contrária a tudo aquilo que você acredita e, ao invés de defender o seu próprio ego, você aceita simplesmente atualizar o mapa. Pensar de verdade é raro porque implica em três coisas que o cérebro naturalmente evita: custo energético, custo emocional e custo social.
E agora entrando no fechamento do vídeo, e eu quero que isso fique gravado na mente de vocês, é que você não precisa ser um gênio original o tempo inteiro, porque isso é humanamente impossível. O ponto não é abandonar a cultura, a tradição, a influência. Isso seria praticamente delirante. O ponto é reconhecer duas coisas extremamente diferentes: ter pensamentos e ser pensado pelos pensamentos. Porque quando você entende que a maior parte do seu eu mental é uma compilação, você ganha uma liberdade muito estranha, a de escolher de vez em quando não repetir, de interromper o automático, de pagar o preço do pensamento real por alguns minutos, e é nesses minutos que são raros, caros, desconfortáveis, que nasce aquilo que você tanto chama de autenticidade. A pergunta final, portanto, não é "você é original?", mas sim quantas vezes nessa semana você realmente pensou em vez de apenas reconhecer uma ideia e chamá-la de sua. Este foi o vídeo, agradeço por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo para algum amigo ou mesmo salvar esse vídeo nos favoritos. E claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, que claro, eu estou tentando manter uma frequência mais elevada na publicação dos vídeos, mas como os vídeos geralmente têm uma profundidade muito grande em seu conteúdo, é um pouco difícil de acelerar a frequência das publicações, mas farei o meu melhor para trazer vídeos de qualidade para vocês, perfeito? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!